Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui de volta nas nossas lives semanais e o assunto hoje é um assunto que não poderia estar mais em voga, é o racismo estrutural, né? Se você acha que tem alguém interessado nesse assunto, clica aí embaixo na asa delta e convida seu amigo aí. Estamos esperando o professor Leonardo Santos, que vai explicar para a gente, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Já aceitei. Boa noite, senhor Paulo. Fala, Marcelão, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Melhor agora, te vendo. Tranquilo? Quanto tempo? Tudo tranquilo, é um prazer enorme em recebê-lo aqui, Léo. Você sabe que eu faço, pode chamar de Léo, né? Pô, tá brincando, né? Você sabe que eu faço uma live toda terça-feira à noite, trazendo assuntos que são importantes, seja para a sociedade, ou para os alunos, ou advogados recém-formados, etc. Mas questões que a gente tem que discutir, que a gente tem que tratar e que a gente tem que trabalhar. E eu pensei que um assunto hoje super em voga seria a questão super importante do racismo estrutural. E eu não pensei em ninguém melhor do que você para tratar e abordar esse assunto. Pô, cara. Então, eu agradeço muito que você tenha aceitado o convite, eu tenho uma enorme admiração por você, mas eu vou te fazer algumas perguntas e colocações difíceis, né? Até para que eu possa aprender, Léo, sobre esse assunto, porque acho que dá para ver que eu sou marca-texto, eu sou branquelo, eu nunca passei, eu nunca vivi, nunca senti na pele, literalmente, uma questão que envolva racismo ou nada do gênero. Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui para explicar para todo mundo. Então, eu queria que primeiro, se você pudesse, rapidamente, que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer. Boa noite, Marcelão. Obrigado, cara, pelo convite aí. Pô, você é um cara que eu tenho muita admiração. A gente está toda semana fazendo live lá no meu Instagram, sobre dia de família, né? Às segundas de manhã. E quando você fez esse convite ontem, horário tranquilo, eu falei, cara, nem pensei duas vezes, bora, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Te confesso que eu também aprendo a cada dia desse assunto, Marcelo. Eu não me considero um expert no assunto, até porque essa questão do racismo estrutural, ela é um aprendizado diário, tá? Você tem, né? Porque assim, claro que eu tenho um pouco de vantagem, assim, em algumas questões mais sensíveis, assim, em comparação com você, por exemplo, você falou agora da questão da cor e tal, mas o dia a dia você vai vendo, né? Porque a cada dia surgem novas questões estruturais que a gente percebe, né? Que aí puxa um gancho lá para o passado, né? Um pouco. E eu de fato, eu comecei a estudar essas questões, eu estou com 35 anos, deve ter mais ou menos, Marcelo, uns 8 ou 9 anos atrás, por aí, tá? Foi quando eu comecei a estudar, a me interessar pelo assunto, né? Comecei a ter um pouco de consciência sobre isso, né? Tive um cara que me apresentou, né, algumas questões sobre isso, eu comecei a refletir, e aí comecei a conhecer outras pessoas, né? Enfim, você vai, né? Isso aí é um ciclo vicioso do bem, né? Você vai conhecendo outras pessoas, vai conversando, até que eu cheguei na obra do professor Silvio Almeida, né? Que é o cara que eu tenho como referência, né? Ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, que é um livro fantástico, um livro pequeno, uma leitura gostosa, um livro pequeno, uma leitura gostosa. E dali você, lendo aquele livro, você consegue entender muita coisa, sabe? E, enfim, ele consegue dissecar ali algumas questões, claro, lá do passado, e que você aprende até hoje, né? Você vê reflexos até hoje, tá? Então, eu sou o professor Leonardo, professor de Direito, também leciono questões étnicas e raciais também, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e sou um eterno aprendiz em relação a esse assunto, porque todo dia a gente aprende com algumas pessoas, né, que estão no nosso caminho, enfim. E eu posso aprender, inclusive, com você sobre isso, não tem problema nenhum. Eu não vejo essa questão, né, algumas questões você pode trazer novas para mim, enfim, eu não vejo nenhum problema nisso, tá? E eu estou à disposição aí para tentar responder, né, não sei se eu vou conseguir responder tudo, Marcelo, mas
Eu vou tentar, pelo menos, algumas coisas que você perguntar aí, responder, né? Lembrando que a gente não tem nem, né, script prévio, né? Foi assim, Não, falar é assim é surpresa melhor. mesmo, né? Assim é Melhor, o né? melhor. E a gente está aberto a perguntas aqui, quem Lógico. está acompanhando ao vivo. Só esse aqui. Esse aqui eu vou mostrar. Esse aqui. O do Ô, Silvio Léo, não está enquanto você aqui. procura, eu tenho uma Achei. dúvida. Assim. O do Silvio não está aqui, mas esse aqui é muito bom. Vou mostrar depois. Eu me Fala aí. refiro, eu me refiro a alguém como negro ou preto? Desculpe assim. É uma dúvida muito boa, né? Algumas pessoas, assim, isso é muito pessoal, né? Alguns têm essa questão do negro de ser uma coisa pejorativa, né? De ser uma coisa que advém a questão da negação, que vem de denegrir, né? Então, algumas pessoas, pela questão do vocabulário, né? Umas variações da palavra, elas têm algum tipo de rejeição em relação a essa palavra negro ou negra, né? Algumas pessoas têm essa rejeição, né? Então, hoje, você, de fato, para não errar, sabe assim, você usar de uma forma que não lhe cause desconforto, né? Nenhum, preto seria uma palavra que não causaria desconforto nenhum, apesar que tem gente que não se incomoda pelo uso do negro, né? Por conta de não associar dessa forma. Mas outras pessoas já têm essa associação, até porque lá vem dos Estados Unidos, né? Muitas vezes isso Questão do aí inglês, né? liga, né, e tal. Então, eles conseguem puxar muito isso. Como eu sou muito... Eu não tenho muito essa questão de americanizar tudo, né? Leonardo, não vejo problema em me chamar de negro, tá? Não vejo problema nenhum. Mas eu conheço gente que se incomoda com isso aí. Eu te Tá? falei isso porque, sei lá, há uns 20 anos atrás eu fui falar na sala de aula e acho que eu falei preto. E o aluno se sentiu ofendido e falou, professor, preto é cor e negro é raça. Tá. Assim, só para trazer como as coisas mudam em pouco tempo, assim, obrigado. Eu sempre tive essa dúvida, desde essa fala, eu sempre tive essa dúvida, né? Mas assim, mas tenho visto na mídia o preto se autoproclamando preto. Então eu falei, opa, então você vai ver muito mais. Mas quando se fala raça, tem a referência de raça negra, né? Então, quando fala raça, você não tem muito essa dúvida. A questão é a questão da subjetividade. Quando eles vão falar no macro, né? Na raça no geral, as pessoas falam a raça negra e não tem nenhum tipo de problema. A questão é quando você vai para o pessoal, né? E aí alguns veem um tipo de problema por associar a questão do americano e tal. Diga aí. Eu prefiro falar raça humana. Também. Mas a gente sabe que isso é meio lúdico, né? Infelizmente, né? Esse é o ideal, o mundo ideal, mas enfim, a gente luta por isso, né? Esse é o motivo da gente estar aqui lutando. Vamos aqui conseguir. Hoje, conversando sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui na minha miríade de dúvidas, assim. O que é o racismo estrutural? Então, vamos lá. Vou aproveitar até o gancho que você disse, né, da raça humana. O professor Silvio, nos primeiros capítulos do livro dele, né, eu estudei bastante o livro dele, ele fala que até essa questão de separação dos povos por raça, né, por coisa, uma separação política na época, né, econômica, política, que serve até hoje para uma forma de discriminação. Né? Então você tem... porque, em tese, nós somos aquilo que você falou, a raça humana. Mas essa separação essa subdivisão por raças, por uma questão política, né? Houve essa separação até por interesses da época, que até hoje você tem essa questão. O que é, de fato, né, essa definição do racismo estrutural? Tá? Que até hoje você tem isso. Seria dentro do nosso sistema, né, aqui no Brasil, né? Vamos pensar aqui a nível Brasil. Você dentro da sociedade, a gente tem laços até hoje, né, de um racismo que antes, no tempo da escravatura, ele era legalizado. Você tinha a escravatura dentro da lei, ou a escravidão, como alguns falam, né, era legalizado. Então você tem ainda resquícios desse período, 388 anos, você tem resquícios de todo esse período que vão até hoje. Seja ele de forma de achar que o negro ele é inferior, seja ele achar que as religiões de matriz africana são inferiores, você tem aí o desdobramento para intolerância religiosa, que tem muito a ver com racismo, tem tudo a ver com racismo. Então você tem desdobramentos
educacionais, econômicos e sociais. Tá? Então você vê todo esse conjunto, né? Não só, claro que a gente daqui a pouco vai poder tentar um pouco desdobrar isso, mas uma série de fatores. Lá, né, que veio lá de 1800 e tal, vou botar de 1850 para cá, só para a gente não ir muito lá atrás. 1850 para cá um pouco, você vê uma série de legislações, né, atitudes que você faz com que o próprio sistema governamental ele propõe essa separação do negro da sociedade. Isso é de forma sutil ou de forma descarada. E você vai ver reflexos até hoje. Por isso que a questão estrutural, ela vai virando uma bola de neve. Então você tem, por exemplo, tá? Só de um exemplo, Marcelo. Tem uma lei que eu não lembro agora qual o ano dela, foi antes de 1888, que ela proibia o negro de ser alfabetizado. Era proibido alfabetizar negro. Você lembra disso, você sabe disso. Então assim, beleza, eu não posso alfabetizar negro. Ok, tá. E aí vem a Lei Áurea, 88. Mas a lei que proibia alfabetizar negros, ela continua valendo, né? Ela não foi revogada. Aí eu liberto esses caras, né? Ponto. Eu não posso alfabetizar. Tem uma lei anterior também que proibia negros de ter terras, donos de terra. O que o escravo sabia fazer, Marcelo? Qual o único ofício que ele sabia fazer? Só sabia trabalhar no campo porque ele vivia na fazenda, na sua grande maioria. Trabalhar no campo. Aí você tinha essa lei, essa é um dos maiores absurdos, né? Essa lei, na verdade, ela proibia o imigrante e o escravo, né, de ter terras. Depois foi acrescentado um parágrafo único, ou um parágrafo primeiro, não lembro agora, em que ao imigrante era permitido de acordo com a conveniência do dono da terra. Por isso que você vê, principalmente no sul do país, né, esse grande número de terras, né, de alemães e tal, são resquícios desse período, porque a eles eram permitidos, desde então, ter terras, o que não era para o escravo. Então você tem só, exemplo, essas duas leis. Vamos lá. Então o escravo não podia ser alfabetizado, o escravo não podia ser dono de terra. Ok. Aí, em 88, você libera essa galera para a rua. Eles não podem estudar, não podem ser donos de nada. Eles vão trabalhar em quê? Me falam. Eles iam trabalhar em quê? Em nada, não tem o que trabalhar. Não tem, né? Léo, eu tinha uma visão da história recente brasileira, assim, do século XIX, e eu queria ratificar ela com você, na verdade. Eu vejo a Lei Áurea como... Assim, e não quero que você me entenda, você já me conhece, né? Você não, certamente não vai me entender. Mas eu vejo a Lei Áurea como uma atitude covarde contra o negro, né? Quando deixou de ser interessante ao fazendeiro ter esse tipo de mão de obra, porque ela era cara, porque ninguém aqui gostaria de trabalhar forçado, né? Você tinha que comprar, você tinha que manter, você tinha que ter toda uma estrutura de guarda, você tinha toda aquela estrutura covarde de subjugar o negro, né? E a partir do momento que a produtividade das fazendas no Sudeste se tornou pior do que a produtividade na fazenda do Sul, né? Houve uma pressão gigantesca externa e interna para que o negro fosse liberado. E aí o negro foi liberado, o preto foi liberado nas cidades, e no Rio de Janeiro principalmente, sem a menor possibilidade de receber quem não tinha trabalho, quem não tinha estudo. Só o preto que tinha estudo era o que morava dentro da casa. Em geral, era filho do senhor. Exatamente. Que é esse trabalho menor. Exatamente. Então, eu sempre vi assim, o que fizeram com o preto no Brasil, algo muito covarde, né? Ao longo de toda a história, inclusive na liberação, né? Ah, mas você acha que ele tinha que continuar escravo? Óbvio que não. Não. Né? Mas você tinha que preparar as pessoas e a sociedade para recebê-las, né? Não é crítica à Lei Áurea em si, o ato da liberação. É a crítica às condições que ela foi feita. Tem que deixar isso claro. E o que você falou é importante. Então, assim, libera o cara. O cara não pode estudar, o cara não pode ter terra. O cara vai fazer o quê? Aí, após isso, Marcelo, se eu não me engano, em 1896, 97, não lembro agora, uma lei, o crime de vadiagem e de capoeira, do Código Penal. Quem ficava vadiando na rua? Escravo. Quem não tinha casa. Escravo. Né? Quem não tinha casa?
O escravo. Então, assim, eles criaram dentro do sistema carcerário o quê? Pô, eu não posso deixar esses caras na rua. Eu não posso deixar esses caras aqui, esses caras não trabalham, esses caras, né, grande parte não trabalham, ficam aqui vagando, eu estou assustando a população. Então eu preciso criar uma forma de enjaular esses caras. Preciso uma forma de enjaular esses caras. Eu crio uma lei, quem for pego vadiando, preso. E quem era pego vadiando? Preto. Então, assim, isso você vê até hoje. Olha só, um dos grandes reflexos do racismo estrutural. Como que é o nosso sistema carcerário hoje? A composição dele? É basicamente de preto. Preto. Não só isso. Diga aí. E você sabe que eu vejo também essa questão com a educação, né? Porque quando a gente vem com a República em 1889 e o caos já está instalado, né? Você, junto com a República, você traz a democracia. Quer dizer, vamos ter eleições. Né? Tá bom, e quem vota? Porque o negro agora é gente. Ele não é mais coisa. E eu não quero que ele ocupe um lugar de destaque na sociedade. Então, o que eu faço? Só pode ser eleito e só pode votar quem tem instrução. Quem tinha? Não, quem tinha, desculpe, né? Quem tinha instrução? E como é que eu faço para afastar o preto? Eu não dou instrução para ele nunca. Quem iria alfabetizar preto naquela época? Ninguém. Só assim, gente, vocês vão encontrar na história pessoas maravilhosas na história que romperam com essa barreira e quiseram de fato dar uma dignidade até na época da escravidão. Você tem relatos, Marcelo, por exemplo, de alguns senhores de engenho, que fala, né? Alguns senhores que permitiam, sabe lá por quê na cabeça do cara, vai entender, alguns fazendeiros portugueses que permitiam, por exemplo, os escravos fazendo os cultos religiosos dentro da fazenda. O cara ele não tinha aquela repressão, aquela opressão. Mas isso pontualmente, um aqui, outro, enfim, um ou outro na história que vai ter um pouco de empatia, fala, caramba, o que eu tô fazendo com essa gente? Né? Então, assim, percebe, Marcelo e nós 30 pessoas que estão aqui agora online com a gente, né? Foi criada essa estrutura toda para quê? Para não dar educação e colocar essa gente enjaulada. Então, assim, você percebe que isso é até hoje. Então, você tem hoje, 2021, qual a maioria das pessoas analfabetas? Você consegue identificar pela cor. Qual o sistema carcerário brasileiro? Você consegue identificar pela cor. Então, você vê isso lá de... E detalhe que eu não viajei muito no tempo, não. Eu só fui em 1850 para cá. Você vê reflexos disso até hoje. E aí, o que esses negros que não podem ser alfabetizados, que não podem trabalhar, o que eles fazem? Eles começam a se marginalizar, no sentido de começar as comunidades. Onde eles vão morar? E aí você começa a ter o surgimento desses locais. Onde eles vão morar? Começam a ir para lá, sabe? Então, assim, é uma questão que você vai ligando um ponto a outro. Um ponto a outro. Não vem falar que o escravo podia empreender, não vem meter essa aqui, não tinha como. O escravo podia trabalhar com o quê? Sabe? E alguns retornaram à condição de escravo sem ser escravo. Eles continuavam para ter o que comer, trabalhando nas fazendas que eles já estavam nas condições de escravo. Então, assim, vocês imaginam só, né? Nosso livro de história na época, né, Marcelo? Não sei se seus filhos agora deles são assim, né? Enfim, tomara que não. A gente lia essa questão da abolição da escravatura como uma coisa romântica, e não foi romântica, velho. Pelo amor de Deus. Você imagina só, um cara que é tratado como coisa, é liberto e joga na sociedade. Você acha que aquele cara era abraçado, assim, integrado à sociedade? Aí ele foi dado condições de ter uma vida digna, mínima existencial? Não foi dado. Então esse cara foi colocado à margem da sociedade e sem a menor condição estrutural, sem a menor condição de saúde, educação, de nada. De nada, absolutamente nada. Saúde, então, nem se fala. Quem eram os atendidos pela saúde pública na época? Isso assim, pelo amor de Deus. Então você tem todos esses desdobramentos lá de 1800 e tal, e que você tem reflexos até 2021. Claro, que numa escala bem menor, né? Óbvio que menor, até porque a gente tem que evoluir isso, tá? Mas quando a gente fala em racismo estrutural de uma forma geral, é quando você vê essas raízes antigas do período da escravidão permanecendo até hoje. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura.
o Brasil tinha a sua fonte econômica na escravidão. Então foi uma coisa terrível para o Brasil fazer isso na época. Foi terrível para o Brasil fazer isso. Que ele perdeu ali também, no contraponto do que você falou, da lei, uma das maiores fontes de renda que tinha. Digo renda no sentido de mercado, né? Não sei o termo técnico que se usa nessa área. Então, para o Brasil foi muito ruim isso aí. Gente, nós temos hoje 521 anos de existência, certo? Brasil. 1500 até 1521. Né? 338 anos de escravidão. 130 e poucos anos sem escravidão. É óbvio, por uma questão de lógica, que você vai ter esse reflexo de um período muito maior que teve a escravidão do que no período sem escravidão. Então, por isso que você tem, quando fala-se em racismo estrutural, é todo esse conjunto. E aí, daqui a pouco, conversando, a gente vai desdobrar em outras questões. Espero ter respondido. Falei muito, né? Não, você está ótimo. A gente tem o maior escritor do Brasil, né? O maior escritor do Brasil é preto. E foi a única pessoa da história que nasceu preto, a certidão de nascimento está preta e a certidão de óbito está branco. Porque, afinal, você não podia ter na elite cultural... Um preto. Ele foi embranquecido, né? Ele foi... Eu estou tentando ver aqui uma foto dele numa coleção que eu tenho. Eu não sei se vai aparecer aí. Olha lá. Sim. Ele foi embranquecido, né? Óbvio. O Machado de Assis é retratado como uma pessoa branca. Tá vendo? Ele foi embranquecido. Ele foi embranquecido. Tem uma questão nisso, cara, interessante disso aí, você trouxe o Machado, falando sobre literatura, né? Esse papo é muito gostoso, né? Você tinha, até 1960, você não tinha nenhum relato de escritor preto sobre a escravidão. Você só tinha branco falando disso, né? Assim, a gente não podia nem ter a voz de contar a nossa própria história, sabe? Para você ver como essa coisa era tão enraizada, em 1960, tá? Você não tinha ainda nenhum livro de um preto que falava sobre escravidão. Até que veio alguém que se revoltou contra isso e deu a oportunidade de alguém escrever sobre isso, né? Então, daí você percebe outros desdobramentos, né? Por exemplo, dentro dessa questão estrutural, Marcelo, a gente desdobra para a questão religiosa, ou seja, tudo que advém da África é ruim, seja as roupas, seja os costumes, sejam os hábitos, seja a religião. Tanto que a religião matriz africana, ela foi... Eu não estou aqui entrando no mérito da religião, entendeu? Claro. A religião, ela foi demonizada pela religião que tomava conta do Brasil na época, que era o catolicismo. Então, essa religião foi demonizada, né? As pessoas eram praticantes de bruxaria, eram queimadas em praça pública, etc, etc. Então, você tinha essa demonização. Isso está até hoje. Hoje você vê, dentro de favelas aqui no Rio de Janeiro, tá? Pessoas sendo expulsas, donas de terreiro. O pessoal entra lá, quebra tudo, expulsa, né? Sabe? Você vê um desdobramento disso. Léo, basta ver os filmes de terror que pega sempre aquela pessoa no Haiti, né? Que tem um viés da religião africana, de matriz africana, e essa pessoa sempre faz o mal para alguém, né? É sempre um tom pejorativo, é sempre buscando trazer as forças do mal contra alguém, nunca é fazendo bem. Eu fico imaginando assim, por que precisa de retratar as religiões de forma pejorativa, né? Mas isso é estrutural, Marcelo. É estrutural. A gente cresceu acostumado a isso. A gente não se estranha com isso. A gente cresceu com isso sendo normal. Há pouco tempo só que a gente passou a ter um pouco de consciência. E, óbvio, as redes sociais ajudam, os novos escritores ajudam a você ter consciência disso. A gente cresceu sendo isso normal. As mulheres que estão aqui, por exemplo, muitas mulheres negras que estão aqui assistindo, elas cresceram vendo que, por exemplo, a questão do cabelo crespo era tido como cabelo ruim, um cabelo duro, etc. Então, assim, ela cresceu, isso faz parte também do racismo estrutural. Ela cresceu com a ideia de que meu cabelo é ruim, é feio, né? Eu tenho que alisar para ser aceita, etc, etc. Quando você lembra quando pode alisar, pode não alisar. Oi? Lembra quando o Ronaldinho foi para a Europa? Qual vez, Danilo? O Fenômeno.
Não, não lembro. O que aconteceu? O Ronaldinho Fenômeno, ele é o negro mais claro. De pele clara, não. Um pouquinho de pele clara. A pele sim. dele é mais clara. E a única coisa que ele tinha com relação à origem era o cabelo. Fenótipo que a gente fala, né? Traços fenótipos. Você está me ensinando muito, né? O único traço fenótipo que ele tinha era o cabelo. O que ele faz? Ele raspa o cabelo. Né? Ele aqui jogava com cabelo, né? E quando foi para a Europa, ele passou a raspar o cabelo. Porque se hoje você tem racismo no futebol, imagina 20 anos atrás como é que era. Né? É que a gente não tinha conhecimento, né? Você não tinha como saber, já não tinha internet. As pessoas têm a maneira de falar, Marcelo. Mas antigamente não tinha. Não, antigamente sempre existiu. A gente não tinha como ter notícia. Não entra nessa baboseira de achar que antigamente você não tinha isso. Você tinha pior, porque não era exposto, sabe? Se hoje você tem... Eu vi outro dia com meu filho um filme que eu tenho como um dos melhores filmes já feitos, que é Mississippi em Chamas. Né? Muito bom. Aquela cena inicial de Mississippi em Chamas, você vê 2 bebedouros, um bebedor com água filtrada, gelada, não sei o quê, e escrito branco em cima, e um bebedor de qualquer jeito com a água que vem do cano, direto saindo assim, e escrito colorido, né? Na verdade é preto, né? Preto. Esse é um filme que me marcou muito, e eu fiz questão de ver com meu filho, até porque ele se passa em 1964. Léo, 64. Retratando uma realidade. 64. O Kennedy teve que mandar para o sul dos Estados Unidos a Força Nacional para que pretos pudessem entrar na escola. Isso é um negócio assim, eu estou falando da década de 60, que há 60 anos atrás, literalmente. É surreal. É surreal. E eu queria trazer também um depoimento. Eu estudei num colégio de elite aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. O colégio é grande, cada série tinha 250 alunos. 250 alunos por série. Você sabe quantos negros tinha na minha série? Um negro, é isso aí. Chutei certo. Que era filha do coronel da Polícia Militar. Que era uma profissão em que o negro podia ascender, né? O militarismo. Exatamente. Isso nunca foi um afronto à sociedade, né? Dentro do militarismo, né? Isso foi normal. O que não é dentro de cargos executivos de empresa, por exemplo, né? Causa espanto, né? Medicina. O cara entra no hospital e vê um preto de jaleco, ele nunca vai achar que é um médico. Isso é estrutural. Você vai perguntar, cadê o médico para ele? Eu tenho uma amiga médica, que ela tem cabelo, né? Ele fala, o cabelo é poderoso. Ela gravou, Marcelo, e mandou para mim, claro que não me desse para ninguém, num dia, de 8 a meio-dia, no plantão dela, no hospital público. Ela é médica. 12 pessoas perguntaram para ela se a médica já estava chegando. E está escrito no jaleco dela, médica. É inacreditável. Eu duvido com você, se fosse uma pessoa branca de jaleco, as pessoas iam perguntar, porque isso é estrutural. A gente cresceu sabendo que não tem médico preto. Ô, Léo, você sabe que eu faço um teste? Você sabe que eu faço um teste? Eu falo que eu de terno e gravata como advogado e com a minha cor, eu entro em qualquer lugar sem ser abordado. Todo lugar, não tem a menor dúvida. Qualquer lugar. Sim. Talvez eu tenha alguma restrição maior no banco, mas se eu entrar num hotel, ninguém quer saber. Se eu boto o telefone no ouvido, então, ninguém pergunta o que eu estou fazendo, onde é que eu vou, o que eu quero. O Beto te dá o número de um quarto, sobe sem pedir nada, sem reserva. É isso. Chegou ontem. Então, assim, você percebe isso aí, Marcelão, que é estrutura. Pô, médico preto? Como assim? Não tem. Por quê? Porque é um curso de elite, é um curso que é feito para branco. A gente sabe, assim, é subconsciente, Marcelo. Você sabe que não tem. Né? Você trouxe a questão dos Estados Unidos, né? Que lá a questão racial muito mais pesada que aqui, que lá, além da escravidão, teve a segregação racial, que já é um período posterior à escravidão. O negro é liberto da escravidão, e só que não pode conviver em sociedade com branco.
Ou seja, continua tratada à margem, muito pior do que foi aqui no Brasil. Né? E você tem vários relatos. O filme do Ray Charles também foi um cara importante, só aceitou cantar na Geórgia, que era um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, depois que a Geórgia fez lá a questão, né? Eliminou com a questão da segregação racial, né? Enfim, você tem vários relatos dentro dos Estados Unidos disso. Isso década de 60, 70. Essa questão do Ray Charles de 70, né? Assim, a Geórgia é um país que o ônibus, o preto podia sentar, tinha que ficar em pé. E aí você tem, pior do que você está falando, o apartheid, cara, na África do Sul, que acabou em 93. Assim, 1993, velho. Você sabe que eu me lembro da minha infância, adolescente, umas propagandas da Benetton aqui no Rio, né? Você certamente não era nascido, não sabe disso, etc. Mas que eram propagandas chocantes, assim. Tinha uma de uma preta amamentando uma criança branca, que era um negócio que, para a época, a campanha era toda contra o apartheid, né? Essa propaganda era gritante, sim, chamava atenção. A outra, você tinha dois punhos cruzados, um branco e um preto, né? Então, precisou-se fazer, no mundo todo, uma campanha para acabar com aquela atrocidade, né? Cara, é surreal. E aí as pessoas não entendem quando a gente briga por políticas públicas que vêm tentar igualar um pouquinho essa desigualdade. Né? Por exemplo, as cotas, que as pessoas criticam tanto, né? As cotas, eu sou contra. Eu não debato muito assim a questão da pessoa ser contra, entendo os argumentos que é contra, que é a favor. Eu sou a favor, nunca usei, mas sou a favor. Tá? Porque você tem que entender essas realidades. Se não tem cota, você não tem nenhum médico preto quase no país. Você não tem nenhum quase, sabe? Isso é normal num país de 56% de preto, sabe? Eu não posso achar isso normal. Não posso achar isso uma coisa normal, sabe? Lá nos Estados Unidos, as pessoas gostam de copiar o americano, né? Você teve quase 50 anos de cotas. Quase 50 anos de cotas. Além disso, Marcelo, voltando um pouquinho lá em 1800 e tal, a cota é uma coisa antiga no Brasil, sabia disso? Não. E se você sabe, você tinha uma lei que dava cota filho de fazendeiro nas universidades na época. Cota para filho de fazendeiro estudar. Vê se essa cota causava comoção social. Vê se alguém enchia o saco por conta disso. Vê se alguém brigava. Existia uma lei que dava essa cota. Eu não estou inventando. Isso é inacreditável. E se alguém brigava por isso? Eu falo, uma hipocrisia. Léo, mas eu ainda tento entender a sociedade brasileira do século XIX, né? Por exemplo, uma das principais capitais, uma das principais fontes de renda era Belém, né? Que tinha o dinheiro da borracha, e as pessoas ricas em Belém usavam terno de linho branco, né? Naquele clima, naquela região com poeira, e a água que usavam era a água do rio, que era barrenta. Então, o sujeito usava terno para copiar o europeu e mandava limpar a roupa. Na Europa, porque aqui não podia limpar, era um negócio inacreditável, assim, essa necessidade de se ver como europeu que a gente tem, né? É o que o Sérgio Buarque de Holanda dizia, que o brasileiro se olha no espelho e quer ver um reflexo europeu, né? Quando, na verdade, ele é, em sua grande essência, preto, né? Exatamente. Tem uma questão nisso aí, você está falando algumas coisas que estão aqui, tá aqui me lembrando. Então, assim, tu vê, a gente está batendo um papo aqui, eu estou te mostrando, tentando trazer para você várias coisas sobre racismo estrutural que estão até hoje aí, né? Questão de padrão de beleza, coisas bobas, padrão de beleza, roupa. Claro que hoje, né, por exemplo, a moda africana foi por ano, ninguém fazia desfile de moda africana. Roupa da África, tá louco, isso aí esquecer. Aí veio algum visionário, né? Aí ele encontrou nisso um nicho de mercado, um estilista, alguém com visão, e trouxe essas roupas, né, para colocar em moda. E hoje você vê as pessoas usando deliberadamente, estampado e tal. Isso é coisa africana, mas isso antigamente era uma coisa horrível, né? Tal, coisa da África. Você vê hoje essa mercantilização, isso é justo, sabe? Não estou achando cabeça. A questão do cabelo, né, que é muito debatido isso do cabelo, que teve até a questão do BBB agora, né, a questão do cabelo, assim, muito mais para as mulheres, né? Por exemplo, a minha prima, não sei se ela está aqui, ó, com ódio de falar isso para ela, ela nunca teve, a minha prima é uma negra retinta, né, ou seja, é preta,
pretona mesmo, tipo a cor do meu computador aqui. A gente fala É o quê? retinto, mas Qual é o nome que retinto. você deu? Retinto. Negro Retinto. retinto. Retinto, que é o bem preto mesmo. Ela Tá. é preta da cor, assim, do meu computador aqui, é bem pretona mesmo, né? A Danusa. Ela, inclusive eu marquei uma live com ela, a gente vai conversar porque ela nunca teve essa consciência racial. Mesmo sendo uma pessoa muito preta, assim, né? Tal. Porque dentro dos ambientes que ela vivia, ela sempre estava ali, ela estudou em bons colégios e tal, né? Então assim, ela estava meio que inserida no meio daquilo ali e não sentiu, né? Não teve nenhuma questão sobre isso, né? Enfim, ela só foi ter essa consciência, Marcelão, você não vai acreditar. Agora, ela tem meses mais velha do que eu, agora, com a filha dela de 3 anos de idade, que falou assim, mamãe, por que não tem nenhuma atriz com cabelo igual ao meu? Alguma coisa assim. Nossa. Olhou na televisão, que ela tem a Estela tem um cabelo cacheado. A criança fez ela ter essa consciência. Não foi, acho que foi na televisão e brinquedo, não. Foi brinquedo também. Por que não tem uma boneca da minha cor e com o meu cabelo? Eu vou alisar, uma coisa assim. A criança, pra tu ver como que é importante a questão da representatividade. A criança se olha e se sente representada. A Estelinha, com 3 anos, fez a minha prima, com 35, passar a ter consciência racial, coisa que ela nunca teve na vida. Nunca se atentou a isso. Tanto que ela vai estar escrevendo a dissertação do mestrado dela, voltada para isso agora, né? Sobre o racismo estrutural no mercado de consumo. Ela começou a observar isso, que a filha dela é uma anã, né? Com 4 anos, com 3, 4 anos, começa a ter esses questionamentos, sem nunca ter tido contato com pessoas que abordam, né, essas questões, é incrível. É incrível. Então, assim, ela passou a ter essa consciência depois disso, né, com 35. Então, você percebe em muitas coisas isso, sabe? Então, é uma coisa a ser trabalhada. Um pouco. Mas Leonardo, tá? Isso eu confesso a você, que é meu amigo, falo abertamente tudo aqui, eu tenho uma postura muito light em relação a isso. Assim, light que eu digo na abordagem. Eu não me acho um cara radical, nunca fui, não acho que radicalismo resolve nada nesse país, né? E eu sou a favor muito do diálogo, de conversar, sabe? Tenho amigos de tudo quanto é raça, tipo, cor, criado, não me importa, mas que conversam comigo, que aceitam conversar, muitos conversam, aceitam conversar sobre essas questões, sabe? Sem nenhum problema. Eu converso muito com o William Douglas sobre isso, né? Que é um branco igual você aí, cara. Rico, ele fala, eu sou rico, eu sou um cara privilegiado. Ele era contra as cotas. Ele era contra as cotas há 10 anos atrás. Mas quando ele começou a ver a realidade, ele mudou o posicionamento. Ele falou, pô, calma aí. Não é bem assim. Mas a gente não é a favor de cotas eternas, Marcelo. A cota não é para ser eterna. Isso não é legal de viver de cota. A gente é a favor da política de cota ser a cada 5 anos, dentro de uma realidade, ela ser, ao menos, ser olhada como está esse mapeamento. Sabe? Que o ideal é não ter. Olha, uma pergunta que eu faço, assim, a cota, é óbvio, é para equilibrar a educação. Você traz uma pessoa que tem uma possibilidade educacional mais baixa e iguala todo mundo para que todo mundo saia junto, né? Então, o ideal é que você saia da universidade, todo mundo no mesmo nível, né? Não sei se estou usando a terminologia certa. Mas depois, a cota para mestrado, a cota para doutorado, a cota para trabalho. Para trabalho, né? Aí que é o problema, né? Por exemplo, em mestrado, eu vejo já editais que tem já a reserva de vagas, né? Para isso aí. Inclusive, eu recebi um edital essa semana sobre o mestrado. O mestrado tem em relações raciais, que reservava vagas para negros, assim. Né? O mestrado não era voltado para alunos negros. Ele tinha, mas tinha lá a reserva de vagas para alunos negros também, né? Muito interessante esse mestrado até. Até mandei para algumas pessoas que querem fazer e tal. Enfim. Doutorado também, a questão do doutorado, né? Que você já acabou, né? Eu tô acabando esse ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Lá só tinha eu e mais a minha amiga Janaína Muniz, da Bahia. Minha amiga Janaína Muniz. Só tínhamos nós dois de 64 alunos, eu acho. E essa mulher, cara, ela mudou muito minha vida, sabia? Eu tô tentando dar uma brecha para falar dela. Ela tem 33 anos, essa mulher. Ela é a primeira professora preta da UFBA, a Universidade da Bahia de Direito, com 33 anos.
Na Bahia? A primeira, velho. Tu acredita nisso? Primeira. Tu acredita nisso? Inacreditável. Eu não posso achar um troço disso normal, velho. Não. Eu não posso olhar para isso e achar isso normal. Assim, não, que legal, eu não posso achar isso normal. Sabe? Lógico que eu vou aplaudir ela pra cacete, né? Ela, cara, conversa com ela, é uma suavidade, ela, sabe, ela é muito, sabe? Ela é fora de série, né? Ela tem Léo, uma questão, pô, falar você dela é até falou do emocionante. cabelo e me lembrou uma história, alguns Eu anos não eu dando tenho mais. aula, alguns anos eu estava dando aula e tinha uma preta na sala e Ela eu vi acabou que de ela... entrar, Janaína. Caraca! Janaína, acabei de falar de você, Você mulher. Pelo falou amor de dela, ela tá aí. Deus. Caraca, te amo. Entregou a tua idade e tudo, Janaína. Ela é maravilhosa. Aí, Léo, eu vi que essa aluna estava assim, triste, etc. Era uma menina que eu gostava muito, e eu cheguei para ela e falei, fulana, o que aconteceu? Por que você está chorosa, triste? Ela tinha sido vítima de racismo em razão do cabelo fora da faculdade. Fora da faculdade. Você sabe, Fora eu do dou aula de direito ambiente. de família, e aí eu pensei assim, bom, tenho que fazer alguma coisa para esta turma, né? E eu fiz um trabalho, eu pedi para que eles fizessem um trabalho, e tinha que ser vinculado ao direito de família, né? Sobre a evolução histórica da família brasileira, para que as pessoas pudessem perceber a nossa origem. Porque, como eu falei, né, a gente olha para o espelho e, como Madame Bovary, a gente vê um reflexo diferente do Europeu, reflexo né? real. E disse uma coisa, Léo, eu não sei se eu fiz errado ou certo, mas é efetivamente o que eu sinto, que eu acho esse cabelo crespo lindo e maravilhoso. Eu E estou também. sendo sincero, sabe por quê? Porque não só ele tem uma composição bonita, como eu posso fazer com ele, ou a pessoa que tem, o que quiser. Eu só tenho essa possibilidade desse cabelo lambido de Inclusive vaca. alisar. Pode fazer o que quiser, inclusive alisar. Pode alisar, pode fazer o que quiser. Eu não posso fazer nada, Léo. Eu só posso fazer essa coisa ridícula aqui de pedir para a vaca ali dar uma lambida para o lado e pronto. A Jana falou aqui, que conexão é essa, Jana? Obrigado por tudo, cara. Quando eu fui na Bahia, fiz questão de encontrá-la, maravilhosa. Fala aí, Marcelo. Doutora Janaína, eu faço questão também de conhecê-la. Pode marcar ela numa live, ela é maravilhosa. O Léo falou aqui muito bem do seu trabalho e falou muito bem de você e é um orgulho enorme tê-la aqui. Gente boa demais. Mas assim, o Crespo é lindo, cara. Mas assim, o cabelo tido como cabelo ruim. Você vê a questão do cabelo, uma associação até a Bombril, né? Enfim, sabe? São coisas horríveis que você vê sobre isso, que tem reflexo até hoje. A gente está falando de coisa aqui, Marcelo, que em 2021 você vê reflexos. E você está falando de uma coisa em que em 2002 acabou. Claro que não. Continua. Você quer um exemplo de uma outra coisa? Eu assisto aquele programa Roda Viva, né? Aquele bem antigo, né? Tem uma entrevista do Grande Otelo, um cara inteligentíssimo, que as pessoas achavam o Grande Otelo só um palhaço, né? Mas tu não sabia a história do Grande Otelo, um cara culto pra cacete, inteligente pra cacete, enfim, um cara... Um gênio. Um gênio. Grande Otelo, que não teve o devido valor, as questões, não sei nem te falar muito aqui, mas um gênio. Ponto. Aí em 88, 1988, ele participa do Roda Viva e o cara abre a primeira pergunta para ele assim: Grande Otelo, existe racismo no Brasil? Aí ele responde, né, com a maestria dele: para você estar me perguntando isso, é porque existe. Óbvio, né? E óbvio, sabe? Isso em 1988. E 30 e poucos anos depois, a gente repete essa pergunta. Tem gente que hoje se questiona se existe no Brasil. 2021, claro que existe. Você vê os grandes cargos das empresas, a cor e os cargos subalternos, todo respeito aos cargos de menor valor, eu digo de salário e até de reconhecimento, só você perceber isso. Tem que dizer, Marcelo, eu sei que o tempo, né? Mas a gente tem tempo ainda. Tem tempo, caramba. Eu quero falar isso aqui. O exemplo, a Magazine Luiza fez uma campanha, certo? De trainees negros. Porque lá só tem trainees brancos. Ela fez assim, pô, preciso mesclar um pouco o meu quadro. Ela não quis colocar assim, tipo, nossa, eu só tenho... eu quero botar um só preto aqui. Não, ela quis o quê? Fazer um programa voltado ao público negro,
para tentar, dentro dos trainees que não tinha nenhum, inserir alguém lá, 2, 3, 4 que sejam. Foi uma revolta social, né? Até defensores públicos, sociedade, todo mundo puto porque ela fez esse programa, certo? Você lembra disso? Lembro. Indignado com ela. Aí eu te pergunto, se a Magazine fizesse um programa para contratar, com todo respeito à profissão, pelo amor de Deus, auxiliares civis gerais, colocasse pessoas negras, haveria uma comoção social? Eu aposto com você que se tivesse, ia ser de 1% do que foi. Porque é o local que as pessoas estão acostumadas a ver os negros. Não ia acontecer a comoção social. A gente pode discutir até o aspecto legal desse programa, né? Mas, assim, a questão da Magazine Luiza, o objetivo dela não foi privilegiar. Assim, poxa, eu só tenho um branco aqui, trainee. Ô, Léo, diga. me permite discordar de você? Não, assim, eu sei que você vai discordar, eu sei a tua posição sobre isso. Eu sei a posição jurídica. Não, eu vou falar o seguinte, a Magazine Luiza não quis contratar ninguém para equilibrar. A Magazine Luiza pensou, como é que eu vou fazer para criar uma divulgação maciça do meu nome? Um objetivo, né? Por trás disso. Entendi. O objetivo pode ser também. Era um marketing gratuito. Pode ser também. Claro que criou, né? Aí, marketing gratuito. Como é que eu vou fazer, né? É igual você falar, assim, sei lá, mas de homoafetivo, algo do gênero. Por que estão falando essa bobagem, etc? As pessoas Marcelo, a presidente da Nubank foi pega, deu uma entrevista, não sei se ela quis falar aquilo, né? Tu viu? Ela dizendo que não contratava preto porque não tinha negro preto qualificado para contratar. Ela foi sincera, ela falou que todo mundo quer falar. Sim, essa justificativa, né, marota. Pô, não tem preto qualificado, Marcelo, para trabalhar no banco dela? Tem ninguém? Pelo amor de Deus. Essa é a desculpa que todos dão. Ela falou, a presidente, aí deu uma merda do cacete, né? Várias pessoas cancelaram a conta digital, ela foi tendo que voltar, né? Aí aquele, né? Falei merda, aí eu tenho que dar outra declaração e mais uma ação para provar que eu não sou assim. Aí ela vai, dá outra declaração e faz uma ação, né? De integração. Eu não consigo entender, Léo, por que é de falar essas coisas, né? E imaginando, assim, vamos trabalhar na hipótese, ela está falando a verdade. Por que ela não faz algo para mudar essa realidade? Porque não há interesse, Marcelo. Ela falou aquilo que grande parte da sociedade quer falar e não tem coragem, por puro preconceito social. Mas qual o interesse dela em fazer uma ação desse tipo? Nenhum. Ela quer lucrar, pô. Quer que se dane. Marcelo, eu sei que não é o objetivo da live. Se você não tem, por exemplo, uma lei que obriga a contratar deficiente físico, as empresas iam contratar? Não, pô. Não ia contratar, velho. Não ia contratar. Então, assim, contrata por quê? Tem uma lei obrigando. Aí dá um benefíciozinho, não sei o quê. Você não... Enfim, é assim que funciona. Sabe? Esse é o ponto que eu toco com você. Então, você vê desdobramento. Ó, eu quando fui em Gramado, em 2018, 19 em Gramado, passear. Você fala aquele passeio lá, né, e tal, para saber a história dos imigrantes, das terras. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, poxa, aí que eu fiz um link com a história que eu te contei antes, né, do escravo que não podia ter terra, né, que a lei permitia o imigrante a ter terra, né, ao critério do senhor. Aí você vê, pô, por que o imigrante tem terra para cacete? Tem gente que pergunta, pô, mas o escravo também, o imigrante sofreu tanto quanto o escravo, por que só o imigrante conseguiu ter terra e o escravo não? As pessoas ainda tentam jogar essa letra, querendo entender o seguinte, pô, o escravo não quis, né? Não quis trabalhar. Por mentira. Você tinha uma lei que proibia o escravo ter lei que permitia o imigrante ter. E aí tem também o apoio dos países europeus. Pô, o escravo veio da África. Qual era a força política da África para ajudar o escravo aqui? Pelo amor de Deus. Né? E o escravo veio roubado de lá, né? Veio comprado. O imigrante veio para cá na tal da Terra Nostra, né? Não sei o quê, e outros fatores. Ele veio de forma voluntária. Né? E aí os países depois europeus apoiaram aqui, né? Alguns ajudaram. Enfim, uma história longa lá que eu não sei bem ao certo como foi. Mas aqui no Brasil você não teve esse apoio do escravo. Então você vê tudo isso, são somatórios de coisas, que chegam que está hoje. Por isso que a gente fala estrutural. É o somatório dessas questões de 1500 até hoje, que ainda está enraizado. Marcelo, tem uma coisa que eu falei, uma frase, não sei se você concorda comigo.
algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar com aquilo que era legalizado e que passa a ser ilegal de uma hora para outra. Como escravidão, como a questão da mulher estar na sociedade. Tem gente que tem dificuldade, ainda acha que mas o meu bisavô me ensinou assim, vai passando isso. Tem gente que trata o escravo como coisa, né? Independente da lei que existe, porque lá em 1900 não sei o que, era assim que funcionava. E dava certo na cabeça dele, né? Dava certo, as coisas funcionavam. Né? Então as Léo, não pessoas sei têm por que você foi em dificuldade. 1950, sabe por quê? Por quê? Eu nasci no início da década de 70 e eu cresci ouvindo história de piada de preto. E eu te falei que uma vez eu juntei meus filhos, sobrinhos, todo mundo, né? E contei as piadas que eu me lembrava, ou as histórias engraçadas que eu lembrava. Bom livro para você ler. Vou dar de presente aqui. E você sabe o que as crianças fizeram? O que é? Ninguém riu, né? Tu contou para mim. Me olharam com uma cara de espanto e falaram: vem cá, por que você está contando essas coisas sem graça? Isso aí, sabe quem trata isso? Um cara que você vai adorar. Professor Adilson Moreira. Falar de racismo recreativo. Depois você joga, eu vou te dar esse livro, eu tenho aqui. Racismo recreativo, ele trata isso. Aí, a Janaina falando aqui, excelente leitura. O professor Adilson, cara, ele trata essa questão do racismo recreativo, que é isso aí que você fala, né? A gente foi sendo forjado, inclusive nas piadas, né? Isso foi normalizado, foi normal. Era normal fazer piadas com cabelo, com cor, com tudo. Era divertido. Porque no tempo, você imagina como deviam ser as piadas no tempo da escravidão. Né? Se hoje... Não tinha nem piada, né? Vou fazer piada com coisa? Mas tinha piada, devia ter piada com isso, né? Você imagina o tratamento, enfim, né? Enfim, você tem esse desdobramento. O Léo tentava dar justificativa científica, né? Exatamente. Científica, cara. Era usado assim. Buscava na Bíblia os textos do Antigo Testamento para justificar a escravidão e fazia o preto achar que era justo ser escravo, porque Deus queria que ele fosse escravo. Isso no apartheid foi assim, né? O apartheid foi muito crueldade, assim, sem igual, né? Mas isso aí já está, essa questão que você falou, né, da justificativa religiosa, né, que teve essa questão toda, já se aproveitando da ignorância do povo, né? Não só dos escravos, como dos outros. Ninguém questionava, porque ninguém tinha acesso à educação. Então, quanto mais ignorante é o povo, melhor para você comandar, você manipular. Então, você joga uma informação, diz que ela tem uma base, que as pessoas têm essa base como uma base justa, uma base que está acima do bem e do mal, que é a Bíblia, mesmo sem estar lá, que não está, joga essa justificativa bíblica e as pessoas vão acreditar, porque grande parte analfabetos e outros que não se questionam. É melhor aceitar, porque o padre falou assim, o rei falou assim, não sei quem falou, são autoridades divinas na Terra. Então, é um somatório de coisas, entende? Léo, mas quem lê a Bíblia de forma literal, sim, você imaginar que Noé construiu uma arca e botou todos os animais da terra, né? Onde é que fica o canguru? Né? É uma coisa minúscula, né? Claro, você tem que ter uma leitura meio que... A leitura não pode ser literal, né? Tem que ser um pouco interpretativa, né? Assim, num bom senso, né? Tem que raciocinar um pouco, né? Assim, enfim, a própria Janaina fala isso, né? A gente batia muito papo aqui nas aulas. A Janaina vinha da Bahia para cá para estudar, né? Aulas do professor Lênin, cara. A gente se divertia aqui. Lênin Streck, a gente se divertia aqui. Então você tinha essas questões até hoje. Então, assim, a leitura da Adilson Moreira, o Marcelo, é uma leitura interessante, tá? Que você tem esse ensinamento dele, não só na questão do racismo recreativo, é um cara, sabe, que fala de várias outras questões, mas essa parte do racismo recreativo dele é muito boa. Recomendo. Gente, literatura preta hoje, a gente fala, até no meu Instagram tá ali, Luta Racial, tem um destaque. Tem todos os livros que eu recomendo para leitura, que tem a ver com o tema. Mas algumas leituras são imprescindíveis. Silvio Almeida, sabe, o próprio Adilson, esse aqui que eu digo a vocês, Abdias Nascimento, sabe? Esse é um deles, sabe? Esse cara aqui, fora de esse cara deve ter uns 800 livros, sabe? E é pequeno, sabe? E são leituras, são livros acessíveis, tá? Economicamente falando para vocês. Então, você tem vários, tem uma pancada aqui. Então, são livros que eu recomendo. Aqui, ó. O professor Silvio é esse aqui.
Achei aqui, ó. Tá? Racismo Estrutural. Esse aqui, ó. Esse aqui é o livro, velho. Esse é o livro que vai te ensinar, que te dá uma visão muito mais abrangente do tema. Tá pequeno, sabe? Pequeno, tá? Pequeno. Leitura gostosa. De uma coletânea chamada Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila. Então, um dos livros era do professor Silvio aqui. Tá? Que é um livro muito bom. A editora Pollen, tá? Lá de São Paulo. Então, um livro muito bom, sabe? Tô fazendo merchan, lendo um real nisso. Falando de leitura, você ter a questão do ensinamento, velho. Então, assim, né? É um livro que me recomendaram, eu achei interessante, li e recomendo, né? Passa à frente. O que não era feito antigamente. Antigamente, você não tinha a propagação do conhecimento, que era interessante manter em poucas mãos para controle populacional. Hoje não. Hoje a gente tem que propagar para que mais pessoas tenham consciência disso, consiga isso aqui para todo mundo, seja preto, branco. É isso que a gente faz, né, Léo? Quando fala de direito, quando tenta simplificar o direito, é isso que a gente fala, tenta levar para todo mundo o pouco conhecimento que tem, né? Eu, pelo menos, tenho um pouco, você tem muito. Segunda-feira, né? O professor Aquile também, tem vários autores, Marcelo, uma porrada de gente. Então, assim, a gente tem que fazer isso, né? E você não precisa ser preto para ler isso aqui e entender. Se você ser preto para estar na luta antirracista, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Falo isso para você sempre, né, cara? Então, Léo, isso é uma luta de estudo. Eu nunca vou poder falar como um preto. Né? Eu nunca vou poder sentir o que um preto sente. Mas isso não faz com que eu não possa sentir a dor e ser empático com a dor e com a violência que ele sofre. E é exatamente por isso que, infelizmente, nós estamos aqui tratando de um assunto que é super importante. Né? Léo, você tem 2 minutos para falar o que você quiser. Eu agradeço muito a sua participação. Nosso tempo acabou. Daqui a pouco vamos ser derrubados. Cara, daqui a pouco vai se derrubar. Cara, obrigado, velho. Para mim foi uma grata surpresa de ontem para hoje, né? Você marcar comigo aqui. Enfim, sabe que te adoro. Toda semana a gente está junto aqui. Falar de um tema fora do direito, né? Um pouquinho, né? A gente pode dar uma higienizada de leis, né? E tal. Obrigado pelo convite. Espero ter respondido aí com todas as perguntas com satisfação para vocês. Quem tiver alguma dúvida, é só me chamar no Instagram, conversar comigo lá. Estou à disposição de vocês para bater um papo. Quem quiser conversar, marcar uma live, né? Estou à disposição de qualquer pessoa aí para poder conversar sobre esse assunto. Eu estou aí para aprender, né? Todo dia eu aprendo um pouco, né? Não sou expert no assunto, nem me considero isso, nem quero ser. Todo dia é um aprendizado, todo dia as coisas mudam. Todo dia a gente tem esse dinamismo mudando em relação às questões raciais. E espero que daqui para frente as coisas mudem um pouquinho, tá? Um beijo aos meus alunos de Estácio, depois só me chamarem no direct, tá, meus amigos? Obrigado, Marcelo. Sexta-feira é nosso almoço, hein? Tá, Léo, eu agradeço muito a sua presença, você com essa humildade toda, falando isso. Eu aprendi muito com você e tenho certeza que a gente vai ter que fazer outras aulas para que eu possa aprender mais, porque eu preciso muito desse aprendizado. Eu vi agora a vida com outros olhos. E essa sua humildade me lembra uma frase de Guimarães Rosa, e eu queria terminar com um grande mestre, né? Que ele dizia o seguinte: mestre não é aquele que ensina, mas aquele que, de repente, aprende. E eu queria dizer que você é meu mestre, e por isso que eu aprendo tanto com você. Obrigado, Léo. Um beijo no coração. Beijo. E boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Marcelão. Tchau, tchau. Tchau.